Boa noite, eu me chamo Lorena Brito e estou aqui para apresentar o seminário com o tema Princípios Epistemológicos para o currículo em Educação Profissional. Existem vários princípios para esse currículo, mas eu trouxe alguns aqui que eu acho de fundamental importância para esse currículo na educação profissional. Uma delas é a contextualização, que é a metodologia do professor junto com a origem do aluno, o cotidiano, a vivência dele, né? Para que o aprendizado desse aluno tenha uma qualidade, tenha um êxito, né? Por esse recurso tão imprescindível, né, na educação, essa contextualização do cotidiano e a metodologia do professor vai trazer um profissional de qualidade. O outro princípio é a interdisciplinaridade, que é as disciplinas se dialogando, se fazendo a junção dessas disciplinas, porque a gente sabe que uma disciplina depende da outra, e um profissional também depende da outra. Um médico depende de um professor depende do médico, um psicólogo depende de um fisioterapeuta depende de um psicólogo. Então, isso é uma interdisciplinaridade. O português vai estar na matemática, a matemática vai estar na física, a física vai estar na arte. E a gente sabe disso. E os alunos têm que abrir a mente para isso. Porque eles abrindo a mente e vendo que existe essa interdisciplinaridade, fica uma coisa mais, como é que se diz? Não fica uma coisa engessada, fica uma coisa, como é que se diz? Como é que eu posso falar? Com diversas áreas de conhecimento, permitindo a troca de experiência desses alunos, né? Permitindo a troca de experiência desses alunos para que eles possam ter uma mente aberta, né? Uma mente mais aberta para esse tipo de interdisciplinaridade. E o outro princípio é a flexibilidade, que é a flexibilidade. A educação superior caminha ao rumo da flexibilidade curricular, trazendo uma possibilidade de mudanças, né? De atualizações, que o aluno ele tenha esse poder, essa liberdade de escolher seu currículo, de atualizar seu currículo, né? De estar ativando a condução do seu ensino superior, né? Eles vão fazer essa atualização dos seus currículos baseando em quê? Nas suas afinidades, né? Nos seus objetivos e metas que eles têm para ele. Assim, eles vão ter que planejar, ver, de acordo às outras princípios que eu falei, eles vão chegar nessa flexibilidade aqui. Porque eles vão estar quando eles veem a contextualização, quando eles vierem ver tem a interdisciplinaridade, eles vão estar com a mente aberta para quê? Para ter essa flexibilidade, a liberdade de escolher seu currículo, de atualizar seu currículo. E essas alguns dos princípios que eu abrangi aqui nesse trabalho, né? Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre os princípios epistemológicos para o currículo em educação profissional e enfatizar aqui sobre a organização da educação profissional. Entende-se por itinerário formativo o conjunto das etapas que compõem a organização da oferta da educação profissional pela instituição de educação profissional e tecnológica, no âmbito de um determinado eixo tecnológico, possibilitando contínuo e articulado aproveitamento dos estudos e de experiências profissionais devidamente certificadas por instituições educacionais. Nós temos aí a verticalização, saídas intermediárias, arcos ocupacionais, e esses mesmo podem ser escalonados pelo profissional. Já já nós vamos ver mais um pouco e explanar sobre isso. Uns exemplos bem práticos são a qualificação em auxiliar de cozinha. Aí já pode fazer o quê?
uma verticalização, por exemplo, de auxiliar de cozinha vai para técnico de cozinha, tecnólogo em gastronomia. Aí já temos outro exemplo, servente de pedreiro, pedreiro, mestre de obras, técnico em edificações, tecnólogo em construção de edifícios, auxiliar administrativo, técnico em administração, tecnólogo em processos gerenciais e especialização em gestão pública. Então, nós temos aí a verticalização, ou saídas intermediárias, ou arcos ocupacionais e profissionais. Agora, já nós vamos observar agora nesse próximo procedimento, aqui, como são ofertados a educação profissional no Brasil. Podem ser realizadas em conjunto, tanto por instituições públicas quanto pelas particulares, em redes federal, estadual, escolas municipais, Serviço Nacional de Aprendizagem, escolas particulares, associações e muitas outras. Aqui nós temos, por citar, a UEMA, a UFMA, o SENA, o SENAC, a UEMA detentora de muitos diversos gamas de cursos superiores, de tecnologias superiores, cursos superiores, mestrado, doutorado, especializações. A UFMA também é detentora de vários cursos nesse sentido. O SENA, que tem a oferta de certificações, a oferta de curso técnico, o SENAC também de cursos profissionalizantes e muitos outros. Por exemplo, vamos falar um pouco aqui sobre a certificação, em que a mesma é o reconhecimento social de técnicas e saberes, onde pode ser adquiridos fora da escola, no mundo laboral e na vida, seja em cursos informais, seja no aprendizado com outros profissionais, pela convivência e prática. Então, a certificação ela é importantíssima. Ela pode ser adquirida pela capacitação, um determinado tempo de serviço. E temos aí também o curso de qualificação, onde trata de formação inicial ou continuada de trabalhadores, né, que buscam aí o desempenho de um conjunto de atividades no mundo do trabalho. Em geral, não exige escolaridade e são ofertados em alguns dias ou meses, tem como objetivo o domínio de técnicas e aplicações práticas e teóricas. Então, esse curso de qualificação, ele abre um mercado, né? Porque você não necessariamente precisa aí, de anos de estudo, tá? Passar 1 ano ou 2 anos, como alguns cursos técnicos. Mas você busca esse curso de qualificação para você se capacitar para o mercado de trabalho. Aqui nós já vamos falar sobre o curso técnico, certo? Entre todos os tipos da educação profissional, nenhum tem tanta visibilidade nesse campo quanto a educação profissional técnica de nível médio, mas comumente conhecida como curso técnico, com orientação tipicamente voltada para o mundo do trabalho, pode ser ofertado na forma subsequente para concluintes de ensino médio ou na forma articulada para quem ainda frequenta esse tipo de ensino. Então, nós temos aí exemplos como técnico em segurança do trabalho, técnico em eletrotécnica, técnica em enfermagem, técnica em agropecuária, muitos cursos técnicos, técnico em estética, né? Então, técnico em radiologia. São profissionais altamente requisitados no mercado, porque tem demanda e precisa ter uma qualificação. Então, são cursos aí entre 2 anos, no máximo, né, de capacitação em uma determinada instituição de ensino, com uma grade curricular bastante ampla, aí, onde abrange muita parte teórica e também, principalmente, prática. O superior de tecnologia equivalente aos bacharelados e licenciatura, educa para o aprofundamento dos saberes relacionados diretamente aos processos produtivos de gestão. Então, seus egressos dominam as habilidades e atitudes para coordenar as equipes, supervisionar outros trabalhadores, aplicar métodos e desenvolver saberes e técnicas no âmbito do trabalho. Então, nós já temos aí também esse tipo de organização dentro das instituições públicas, né? Principalmente a UFMA. Nós temos também na UEMA esse tipo de formação, também muito importante para o mercado e com uma grade curricular muito bem elaborada para a profissionalização
da equipe. A pós-graduação profissional é um curso de especialização tecnológica, mestrado profissional e doutorado profissional, equivalente às demais ofertas de pós-graduação, onde aprofundam saberes, desenvolve pesquisa aplicada, aí que nós buscamos. Pesquisa aplicada e pesquisa tecnológica, né? Onde pode ser inseridos aí na sociedade para difundir o conhecimento, as descobertas científicas, educam outros profissionais para os novos desafios técnicos e sociais. Então, trabalha com desenvolvimento humano, trabalha com desenvolvimento tecnológico, aprofundando saberes, buscando pesquisa, buscando aprimorar as novas tecnologias. Então, a pós-graduação profissional é muito importante para o desenvolvimento. Curso de licenciatura, onde nós temos aí a formação de, vamos dar exemplo aqui, professores da área de matemática, geografia, biologia, ciências, física, química, né? Nós temos aí a base da formação pedagógica do cidadão. Nós temos aí que o curso de licenciatura, ele tem como objetivo a formação de professores para a educação básica, especialmente para a disciplina do segundo segmento do ensino fundamental e para o ensino médio. Então, é a virada de chave aí para o conhecimento. E, finalmente, o curso de bacharelado, onde configuram-se como curso superior generalista de formação científica e humana, que confere ao diplomado competências em determinado campo. Nós temos aí quais? Engenheiro do campo das engenharia, engenheiro civil, bacharelado em engenharia civil, bacharelado em engenharia agronômica, bacharelado em química, bacharelado em fisioterapia, bacharelado em medicina, bacharelado em enfermagem. Nós temos esses cursos que são também a base aí, o lastro, um dos lastros principais da formação, né, que são os cursos superiores. Aqui nós temos esses quadros que mostram a base de escalonamento do profissional. Quando o profissional busca aqui a qualificação em auxiliar de cozinha, ele pode o quê? Verticalizar, que é uma verticalização. Como nós olhamos lá no início, é uma verticalização. Então, o profissional de qualificação em auxiliar de cozinha, ele pode buscar qualificação em quê? Técnico em cozinha, posteriormente superior de tecnologia. E aqui nós temos também os arcos profissionais, né? Aqui nós temos atividades que viabilizam o funcionamento de um hotel. Pode ser um hotel, no exemplo, pode ser uma empresa, uma indústria, pode ser uma loja mecânica, mas cada função aqui que é desenvolvida em um empreendimento, ela precisa de profissionais capacitados, nem que seja a mínima qualificação. Aqui nós temos que um curso, por exemplo, saídas intermediárias de um curso técnico eletrotécnico subsequente, desenhista de circuitos elétricos, eletricista de instalações prediais de baixa tensão, projetista de circuitos elétricos de baixa tensão e técnico eletrotécnico. Ele tem essa formação, mas ele pode se capacitar, se qualificar e buscar novas vertentes para o seu trabalho e assim aprimorar o desenvolvimento de suas habilidades. E é assim que nós encerramos essa parte. Muito obrigado pela atenção, forte abraço a todos. Nós falamos aqui um pouco sobre a organização da educação profissional e tecnológica. Obrigado. Olá, meu nome é Lorena. Eu vou fazer uma reflexão breve aqui sobre a unidade 2, que é referente ao projeto pedagógico da educação profissional, sobre os elementos principais que compõem o currículo. Esses elementos principais a gente pode citar como a identificação do curso, justificativas e os objetivos do curso, os requisitos para ingresso nesse curso, perfil profissional de conclusão e, em casos específicos onde o curso tenha formação intermediária, é necessário também colocar qual é o perfil profissional nessa formação intermediária. É importante também observar os critérios de avaliação do aluno durante o curso e a organização curricular também é muito importante.
Essa organização curricular ela precisa ser dividida em módulos, levando em consideração aplicar as disciplinas mais básicas para as mais complexas. É importante também constar nesse projeto a estrutura necessária para se ter o curso, né? Serão necessários laboratórios, equipamentos, computadores, biblioteca. O perfil do profissional, né, do professor que vai atuar nesse curso também é importante constar lá no projeto. Outro detalhe, a carga horária do curso ela também precisa constar lá no projeto pedagógico. E se o curso tiver estágio, a disciplina de estágio for obrigatória, é importante constar lá no projeto quais as características desse estágio, o local onde ele deverá ser realizado. Todos esses elementos, eles são elementos básicos para qualquer projeto pedagógico de educação profissional. Porém, existe uma especificidade nos casos de educação de jovens e adultos, que é o chamado PROEJA. O PROEJA, ele segue a mesma linha do EJA no ensino médio. Ele é um curso com um currículo mais adaptado, mais enxuto, e ele leva em consideração as principais características do público-alvo, que são adultos acima de 18 anos e que trabalham, né, o dia todo, que tem família, que tem casa, enfim. Então, sabe-se que esse público, a demanda dele para estudo ela é menor, então o curso ele tende a ser mais flexível nessa questão. Então, a adaptação curricular, a metodologia ela tende a ser mais expositiva e com atividades mais práticas, né, para o estudante poder experimentar todo o contexto do curso dentro da sala de aula. O PROEJA, ele atende duas modalidades, que é a modalidade de qualificação profissional e a modalidade de técnica. O tempo de duração, como eu já falei, do PROEJA, ele é mais reduzido. E uma das principais exigências, além da idade, que deve ser acima de 18 anos, é a questão que o aluno tem que estar cursando o ensino médio. Olá, tudo bem? Me chamo Laís Fernanda Caetano Silva e hoje iremos dar continuidade sobre o PROEJA, né, que é o Programa de Educação de Jovens e Adultos. Iremos falar sobre o decreto número 5.840/2006, né? Esse decreto ele vem instituir e organizar justamente esse sistema que é chamado de PROEJA, né? E o que é o PROEJA? Como já vimos nas explicações anteriores, né? O PROEJA ele é a modalidade de EJA voltada para a educação profissional, ou seja, além de você receber a formação básica, o aluno ele receberá também uma qualificação ou uma formação técnica. Portanto, essa junção é chamada de PROEJA, tá? E o que esse decreto vem falar para a gente? O decreto ele define que os cursos, programas do PROEJA deverão ser oferecidos, em qualquer caso, a partir da construção prévia do projeto pedagógico integrado único. E ficam instituindo no âmbito federal o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na modalidade de educação de jovens e adultos, né, conforme as diretrizes estabelecidas nesse decreto, né. O PROEJA, ele abrange 2 cursos de formação, né, que a gente irá falar. O primeiro é a formação inicial e continuada, ou qualificação profissional, né. O segundo é a educação profissional técnica de nível médio, os quais consideram as características de seu público de jovens e adultos, né. É o técnico integrado ou concomitante ao ensino médio, né. É importante sempre objetivar, né, elevar o nível de escolaridade do trabalhador. Esses cursos, ele abrange, né, um público
que às vezes não terminou o ensino médio ou o ensino fundamental. E além de fazer os 2 cursos, também pode sair com a qualificação técnica. Então, é importante elevar o nível de escolaridade do trabalhador, né? E essa parte de curso técnico integrado ou concomitante, né? O integrado, o aluno ele faz uma matrícula em instituições, né, para 2 cursos, tanto geral ou quanto a formação técnica. E o concomitante, ele faz 2 matrículas para fazer os 2 cursos, ou um pela manhã ou um pela tarde. Pode ser instituições diferentes ou instituição igual também, tá? Então, né, o decreto ele vai abranger toda essa questão, tanto da quantidade de cursos, quais os cursos, né, a qualificação profissional e entre outros. Espero ter ajudado vocês, tirado todas as suas dúvidas. Qualquer coisa estou aqui e muito obrigada. Olá pessoal, sou o Luan Garcia e estou aqui para falar sobre um tema crucial na educação profissional, a importância das competências na elaboração de projetos pedagógicos. Vamos mergulhar nesse assunto fundamental para o desenvolvimento dos nossos cursos. Antes de começarmos, é essencial entendermos o que são competências. Elas são e não se limitam apenas ao conhecimento teórico, engloba habilidades, atitudes, valores essenciais para o exercício profissional. A educação profissional incorpora competências nos projetos pedagógicos e um diferencial que implanta diretamente na qualidade do ensino. As competências são como pontos entre o aprendizado teórico e a aplicação prática. Elas preparam os alunos não apenas com conhecimento, mas com a habilidade necessária para enfrentar os desafios reais no mercado de trabalho. Isso cria profissionais mais preparados e adaptáveis ao desenvolver projetos pedagógicos com base em competência, garantindo que nossos cursos estejam alinhados com a necessidade do mercado. Isso significa que os alunos sairão preparados com as exigências e inovações do setor em que desejam atuar. A abordagem com competências também desperta aí o interesse dos alunos, pois eles veem a aplicabilidade prática do que estão aprendendo. Isso cria um ambiente de ensino mais dinâmico, onde o engajamento é maior, contribuindo a um aprendizado mais significativo. Estudos mostram que cursos que adotam abordagem baseada em competência têm resultados mais expressivos na aprendizagem. Os alunos não apenas absorvem informações, mas internalizam totalmente profissionais mais competentes e preparados. Em resumo, incorporar competência na elaboração de projetos pedagógicos é fundamental para proporcionar uma formação mais completa e alinhada com as exigências contemporâneas. Vamos continuar refletindo sobre como podemos aprimorar nossos cursos e preparar os alunos para os desafios futuros. Obrigado pela atenção. Primeiramente, boa noite, né? Eu me chamo Rita de Cássia Alves da Silva e estarei dando continuidade às apresentações dos nossos seminários, né? Fiquei para falar um pouco sobre as abordagens para a construção de projeto pedagógico na educação profissional. E para isso a gente vai falar um pouco sobre a didática profissional e as construções da análise da atividade, né? Essa didática profissional, ela tem como princípio educativo de conhecer as situações e as atividades laborais de uma profissão para desenvolver, né, para criar um currículo. E para isso a gente tem os três tipos de atividades laborais, que são as típicas, né, as raras e as críticas também. Bom, as situações típicas a gente entende como aquelas que são mais comuns de acontecer nos diferentes áreas de atuação, né, deste ou daquela profissional. As situações críticas, no caso, são aquelas que requerem cuidados mais especiais, que apresentam perigo profissional ou para as pessoas envolvidas dentro da profissão exercida, né? E para a gente conhecer melhor essas situações e essas atividades laborais, é preciso analisar a atividade real de trabalho, né? Ou seja, e além daquela questão daquela tarefa, das normas e das orientações, ou seja, você tem que ultrapassar
o que lhe foi pedido, você tem que fazer o seu melhor, você tem que ir além daquela tarefa que foi prescrita para você, no caso, né? E isso envolve a questão das observações, das situações, as análises, as conversas, entrevistas com profissionais, né? Entre outros fatores que precisam dessa didática mesmo para construir esse princípio, que no caso é a base da didática profissional, né? Que é o princípio educativo dessas atividades laborais, dessas situações, que são as típicas, as raras e as críticas também. Então, vamos lá. É possível, então, desenhar situações de aprendizagem com base nos ensinamentos retirados destas análises e da experiência dos educadores. Essas situações de aprendizagem podem ser estruturadas pela exploração do potencial de aprendizagem encontradas nas situações reais de trabalho, né? Nas situações de trabalho reais. Ou seja, essa estrutura, ela digamos assim, ela não é só conceitual, ela não é só na questão do falar, ela é na questão do agir mesmo. Então, a gente só vai poder analisar, fazer essa análise dentro do trabalho ali em si, do trabalho do fazer saber, né? Do trabalho real acontecendo no momento real, né? Então, tem a questão também das formas de interação, né? Dos valores profissional com o trabalho dos outros profissionais também, né? Então, essa questão vai muito da observação do trabalho que está acontecendo ali, da realidade, do trabalho real, da experiência dos educadores. Outro ponto importante também que eu quero frisar é sobre a questão desse ergon. A ergon é o quê? Ela é uma abordagem desenvolvida pela professora Crisline que visa a aplicação da ergonomia da atividade na concepção de cursos da educação profissional. A abordagem foi criada para auxiliar os educadores a criar projetos de curso mais alinhados com o mundo do trabalho, utilizando os princípios da ergonomia na atividade que distingue o trabalho prescrito do trabalho real. Ou seja, isso significa que será necessário, no processo de concepção de um curso da educação profissional, observar os trabalhadores em situação, né, na situação do trabalho deles ali, da realidade dele, do dia a dia, da profissão que ele está exercendo, do trabalho que ele está exercendo. Vai ser necessária essa observação para poder conhecer, né, ter essa conversa com eles, conhecer o trabalho deles, ou seja, essa Ergon EPT, ela propõe que os educadores saiam da escola e adentrem o mundo do trabalho para conhecer melhor e para criarem cursos mais significativos e autênticos. E isso é muito real, sabe? Você tem que trabalhar além da escola, você tem que, digamos assim, pensar fora da caixa, digamos assim. Você tem que conhecer a realidade do seu aluno, você tem que conhecer a realidade que ele vive. Então, você tem que ir até o trabalho, observar a profissão dele, observar as funções dele dentro da experiência profissional que ele está exercendo ali, do cargo que ele está exercendo ali, né? E por isso que é tão importante isso, você sair do ambiente escolar, os educadores saírem da escola e adentrar esse mundo de trabalho dos profissionais, seja qual profissão for, mas é importante. E é isso que a Ergon EPT traz, né? Ela traz essa possibilidade de um ensinamento mais real, ou seja, que vai ser mais compatível com a realidade, com o mundo de trabalho que os profissionais exercem, porque ele vai observar, ele vai ver a realidade que está sendo desenvolvida pelo aquele profissional, porque ela vai estar no ambiente que ele trabalha. Então, basicamente é isso, né, que eu tinha para falar
sobre a didática profissional é essa questão de sair da sala de aula e ir em busca da realidade mesmo, sabe? De você ver o profissional exercendo a função dele e dessa forma você vai saber a melhor forma, a forma mais eficaz de repassar esse conhecimento nesses cursos da educação profissional. Então, é isso, é sair da sala de aula e adentrar realmente a esse mundo profissional, o mundo do trabalho dele, a realidade desse aluno. Então, basicamente é isso. Obrigada. Bom, gente, meu nome é Nájila e eu vou dar continuidade ao assunto iniciado pela minha colega Rita. Vou falar agora sobre o método DACUM, que é um método bastante conhecido e utilizado no mundo afora. Este método recomenda que as competências mais importantes para uma profissão sejam levantadas junto a profissionais especialistas. As tarefas que irão compor o currículo são estabelecidas com a ajuda de profissionais especialistas que contribuem por meio de entrevistas, oficinas, metodologias próprias e etc. Estas são analisadas atendendo critérios de procedimentos, conhecimentos adquiridos, normas e padrões de segurança, critérios de desempenho, entre outros. As tarefas relacionadas são agrupadas de modo a formar as competências do perfil profissional. Os recursos e materiais didáticos também passam a ser elaborados de modo a contemplar os conhecimentos necessários para desenvolver as competências profissionais. Esse método DACUM também tem sido complementado por abordagens de desenho curricular, que são a AMOD e SCID. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a metodologia AMOD, que é um modelo que utiliza como base o método DACUM, que agrega a perspectiva de organização das funções e tarefas do ponto de vista do desenho do currículo formativo. O processo geral da metodologia AMOD é composto por etapas. Vejamos algumas delas. Chuva de ideias com um grupo de trabalhadores e facilitador. Organização das atividades descritas em grandes grupos de funções, que são chamadas unidades de competência. Definição das subcompetências, que são chamadas de elementos de competência. Ordenar as subcompetências da mais fácil para a mais difícil. Estruturar módulos do currículo, ordenando cada subcompetência pelo nível de complexidade e pelo critério da facilidade. Agora vamos falar um pouco sobre a metodologia SCID, que trata-se de uma análise profunda das tarefas, tomando como base as tarefas enunciadas pelo processo DACUM. Vejamos alguns passos dessa metodologia. O primeiro é a análise, que é a etapa que são analisadas as necessidades, são selecionadas as tarefas para a formação, bem como a análise individual delas. O planejamento. Nesta fase, são determinados os objetivos de aprendizagem da modalidade para a formação, os parâmetros de desempenho requeridos, bem como o plano de formação. O desenvolvimento instrucional. Aqui é desenvolvido o perfil de competência, os manuais de aprendizagem e revisão do material elaborado. A operação. Nesta etapa, é aplicado o plano de desenvolvimento, sendo realizada a avaliação formativa, que acontece durante o processo, sendo documentado todos os resultados. Por último, a avaliação. Nessa etapa, é realizada a avaliação somativa e as correções necessárias. Competências e alinhamento construtivo.
Existem várias abordagens que buscam desenvolver currículos por competências. São muitos autores e correntes que tratam do tema. Uma vez definidos os resultados pretendidos da aprendizagem, é preciso planejar atividades de ensino e aprendizagem que permitam aos estudantes o alcance dos resultados pretendidos. E, enfim, avaliar a aprendizagem de modo a verificar como os estudantes corresponderam ao que era esperado. Mendonça, 2015. Este último tópico traz uma breve reflexão sobre o planejamento necessário para que as atividades de ensino permitam aos estudantes alcançarem seus objetivos e desenvolvam assim a aprendizagem.